Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Oi, eu sou a Melissa. Oi, eu sou o Beto e este é o 4h48 Podcast. Hoje a gente tá aqui, a gente vai se apresentar para quem quiser conhecer um pouquinho mais da gente. Eu sou a Melissa, como já falei, ou a Mel, para quem preferir. Eu tô no Instagram como Melissa Vassali. E eu sou formada em cinema e eu tenho um interesse muito grande por filmes, séries, cultura pop em geral. E estamos aqui nessa tentativa de fazer um podcast. Tentativa não, vai dar muito certo isso. Pra quem quer me conhecer, eu sou o Beto Andrade, sou fotógrafo. Eu tô no Instagram como betoandrade.ph. Essa é a minha rede principal, para quem quiser conhecer, conversar, estamos lá. E Mel, eu tô me sentindo no colegial, quando alguns amigos me convidaram para montar uma banda. O que não vem exatamente ao caso, mas eu tocava bateria. Olha só, isso eu não sabia. Vamos nos conhecendo nesse projeto. Eu nunca pensei em ter uma banda, nunca pensei em ter um podcast também, mas aqui estamos. Assim como uma molécula disse sim a outra molécula, você também me chamou para montar um podcast e eu disse bora. É isso mesmo. E eu acho que eu levei essa ideia porque eu sentia que você também queria desenvolver alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa história, antes da pré-história, veio a pré-história e as nossas vontades de desenvolver um projeto criativo, de ter algum espaço para falar sobre as coisas que a gente gosta. Então, foi aí que tudo começou. Eu queria te perguntar por que você quis ter um podcast, mas eu acho que você já meio que respondeu bastante do por que você quis ter esse podcast, por que você me convidou. Você tinha recém feito 30 anos, né? Isso. E você falou, não sei se é crise dos 30. Você acha que é crise dos 30 ou não? Eu acho que foi uma junção de tudo, né? Eu tava ali naquela melancolia dos 30 anos, pensando o que eu ia fazer da vida. E queria ter um projeto mais criativo, alguma coisa para balancear com a rotina de trabalho. Enfim, acho que juntou tudo isso e veio essa ideia. Legal, Mel. Bom, como a gente já conversou várias vezes, eu sempre tive uma vontade de ter um projeto também assim. Quando você falou pra gente fazer esse podcast, eu achei muito bom. Eu já conheci o Nerdcast, conheci outros podcasts e achava muito legal. Acho que eu cheguei a falar com um amigo meu uma vez, por que a gente não fez isso antes também. Mas a ideia do podcast em geral é também dar um pouco da minha opinião na internet. Acho que o que diferencia quando a gente escuta um podcast ou quando vê um canal no YouTube é a opinião daquele apresentador, daquela pessoa. E assim como a gente não só retém aquela informação, que a pessoa está só a opinião, a gente também está aprendendo, está começando a ver aquela obra de arte, aquele filme, aquela série com um outro olhar, com um outro senso crítico, por assim dizer. Sim, é verdade. Bom, essa foi uma apresentação nossa do que é o 448 Podcast, mas no decorrer do tempo vocês vão conhecer melhor a gente. Mas para aproveitar que a gente está falando sobre começar um projeto novo, sobre fazer coisas novas, vamos puxar esse gancho e falar um pouquinho sobre algumas obras que também trazem esse tema. Afinal, não estamos sozinhos em começar algo novo, né? Temos bastante exemplo no cinema, na série. E a gente trouxe alguns aqui só pra gente poder bater um papo, discutir um pouco essas obras, né? Eu separei uma indicação aqui, que é a série Only Murders in the Building, que foi uma série criada pelo Steve Martin, onde acontece um assassinato em um edifício de Nova York chamado Arconia. E nesse edifício, enfim, é um edifício grande, moram várias pessoas ali, mas principalmente muitos artistas. E o próprio personagem do Steve Martin é um ator que já está há muito tempo sem fazer uma obra de sucesso. E ele acaba encontrando também um diretor de teatro que está na mesma situação, assim, a fase de sucesso dele já passou. E aí tem uma jovem, que é interpretada pela Selena Gomez, que é a Mabel, Mabel, em inglês,
ela tá aí descobrindo o que vai fazer da vida. Então, os três moram nesse edifício e os três são fãs de podcast de True Crime. E quando ocorre um assassinato no prédio em que eles moram, eles acabam se conectando ali para descobrir quem é o assassino. E eles decidem criar um podcast para falar sobre a investigação deles. Então, a série mostra muito como eles são completamente despreparados para criar um podcast. Acho que eu sei de algum exemplo, Mel. Pois é. Eu assisti alguns episódios. Quando a gente começou a falar de podcast, você veio com essa série e falou, assiste tal série, que era Only Murders in the Building. E eu não assisti mais porque eu sempre acabo colocando outras prioridades na frente. Mas eu comecei a assistir, acho que eu assisti 3 ou 4 episódios. E realmente é uma série muito boa, é muito, muito leve, né? Uma série leve, apesar do podcast deles tratar sobre assassinatos, true crime. É uma série bem descontraída. Eu tava gostando bastante no começo. Prometo que eu vou terminar. Então, é uma série que ela já encerrou a segunda temporada, mas foi renovada para a terceira, deve vir esse ano. E é muito legal ver como, conforme o tempo vai passando, eles vão aprendendo e vão melhorando a fazer o podcast, né? Então, acho que é uma inspiração. Com certeza. A inspiração a gente vai ter, tem alguns outros exemplos. Eu separei para falar da série Ted Lasso. É uma série que está em exibição na Apple TV. Também foi renovado para a terceira temporada. Ainda está disponível apenas as 2. Mas é uma série muito boa e é uma série que engana o fã do futebol. A pessoa que é fã de futebol acha que a série é sobre futebol e, sinto lhe dizer, não é. É uma série com Jason Sudeikis. Ele é um técnico de futebol americano. Ele não é um técnico glamuroso, não é um técnico big deal, por assim dizer, no seu universo. E ele ficou famoso por ter feito uma dança na internet e foi chamado para dirigir um time de futebol soccer, como a gente conhece aqui como futebol. Nos Estados Unidos eles conhecem como soccer, né, na Inglaterra, porque o futebol é o futebol americano, que a gente fala futebol americano. Eu separei também, queria falar de algumas curiosidades, que o Ted Lasso, ele teve a primeira aparição, que isso que é uma coisa interessante dessa série, foi uma sketch para um programa esportivo. Eles queriam divulgar a transmissão de futebol dos jogos da Premier League. A Premier League é a liga de futebol da Inglaterra e ia começar a ser exibido nos Estados Unidos. Para divulgar essa nova transmissão, chamaram o ator, o Jason Sudeikis, e ele fez essa sketch. A sketch foi muito boa, fez bastante sucesso, e daí teve a ideia de criar a série. E a série mostra o Ted Lasso tendo que arrastar a bunda na grama, que é um termo futebolístico, a aprender sobre um esporte novo. Ele não sabe o que é um impedimento, o que para nós brasileiros que praticamente nasce assistindo Globo Esporte todo dia, assistindo tudo sobre esporte, praticamente é básico saber o que é um impedimento, um cartão amarelo. E ele não sabe nada, ele só está acostumado com as regras do futebol americano. É engraçado no momento que alguém fala para ele, vamos tentar conseguir um empate. O empate já tá bom para esse jogo. E aí ele fica assim, como assim, dá para empatar? Porque no futebol americano não tem empate, tem que acabar o jogo com algum vencedor. Eu comecei a assistir essa série porque você indicou, ainda não terminei. Mas realmente isso é uma coisa engraçada, porque ele sabe menos de futebol do que eu. Eu não sou uma pessoa que sabe de futebol, mas ele realmente não tem conhecimento nenhum. É uma série que fala bastante sobre relacionamento pessoal. O Ted Lasso é aquela pessoa que não tem tempo ruim. Todo dia para ele acha um motivo para estar sorrindo, para fazer alguém sorrir. Ele consegue ganhar o time pelo carisma dele. Ele, a princípio, claro que vai ser sem spoiler, mas a princípio ele foi chamado porque a técnica não se importava com o resultado. A técnica não, né? A dona do time, ela chamou qualquer cara lá, tipo assim, põe alguém aí, e ele já chegou como fazendo disso uma grande oportunidade. Ele tá passando pelo problema pessoal dele, que é um divórcio, e apesar disso ele tá ali, tipo, levantando o time.
Isso que é muito legal, aquela série conforto. Mais ou menos quando a gente tá assistindo uma série, a gente fala, nossa, esse personagem acabou de aparecer, mas eu já consegui me apegar a ele. É uma série que você se apega a ela, você se apega aos personagens, então você se importa e você sente o drama que eles estão sentindo. Apesar de ser uma série de comédia, ela também tem bastante drama e toca em temas bem importantes. Ted Lasso, então, é um exemplo que eu trouxe. E você falou de uma série chamada Necrópolis, certo? Isso. Necrópolis foi um outro exemplo que eu pensei, que é uma série brasileira de 2019. E ela fala a história do Richard, que é um médico recém-formado. Ele está procurando aí seu primeiro emprego. Ele não consegue, até que surge uma oportunidade de trabalhar no IML da cidade. Só que o Richard tem medo de cadáver. Então é um ótimo primeiro emprego, né? Eu acho que precisa de um pouquinho de coragem para quem tem medo. E essa é uma série de humor nonsense, é uma série que tem uma aparência meio trash, meio baixo orçamento, mas que eu me diverti muito assistindo. Só para complementar aqui algumas coisas sobre Necrópolis, que eu acho que é interessante, que ele traz algumas coisas assim dessa cultura popular brasileira, tipo o chupa-cabra, o padre do balão. Eu já fiquei curioso. Pra quem quiser assistir, tem uma temporada só, tô esperando a segunda temporada, se vai ter uma continuação. Espero que volte, teve uma pandemia aí no meio do caminho, então eu não sei se isso interferiu ou não na produção. Mas pra quem quiser assistir a primeira temporada, acho que já vale a pena, é bem divertida e é isso, é um exemplo de um trabalhador do seu primeiro emprego. Ah, já quero assistir. Eu já fiquei curioso só pelos nossos easter eggs brasileiros que tem na série, né? Acho que é bem interessante. Mel, eu quero falar também de um filme de banda. Comecei falando que montei uma banda e, spoiler, nunca fiz um show. Só para deixar bem claro. Essa banda só ficou na garagem mesmo. Mas o filme se chama Rockstar. É um filme de banda. É um filme com Mark Wahlberg, Jennifer Aniston, que são bem conhecidos. E o Mark Wahlberg faz o papel de um cara que ele é muito fã de uma banda cover. Eu acho que seria o mesmo fã que eu sou, porque a banda faz a música de um jeito, tocando as exatas notas em exato tom, e ele quer replicar exatamente isso. O que gera um conflito com os outros integrantes da banda, que assim, querem se divertir. E às vezes o guitarrista tava lá no palco, queria se mostrar pra uma menininha que tava ali assistindo, ele queria inventar, fazer moda no solo. E aí o Mark Wahlberg, né, o personagem dele, ficava bravíssimo. Falou assim, a banda não faz assim, a gente tem que fazer igual a banda. E dessa banda da cover, também eles eram bem conhecidos na comunidade deles. E eles tinham um vídeo deles tocando, fazendo shows, esses shows menores. E até que a banda viu esse vídeo dele, e nesse meio tempo eles estavam em processo de trocar o vocalista. E chamaram ele para fazer um teste a partir de uma fita cassete. Enfim, nesse processo que eles estão de trocar o vocalista, eles assistem essa fita do amadora desse cara, né? E chamam ele para fazer um teste. E ele passa no teste. E então, dali pra frente, a gente começa a ver ele lidar com começar essa carreira numa banda de verdade, uma banda de rock. E como que ele vai lidar com tudo isso, desde fama, desde a primeira entrevista de imprensa, desde a primeira sessão de foto, desde o primeiro hate. O primeiro hate dele é quando ele tá entrando no show e várias pessoas, na verdade, erguem uma placa colocando que ele é um lixo e que quer que o vocalista original volte. Ele desce o primeiro show do palco, ele super nervoso, ele desce uma escada que é um palco de uma banda grande. Ele tropeça, cai, se machuca, sangra. Só que ele continua cantando, levanta, continua cantando e começa a cantar, e a galera começa a vir com ele. E aí ele vai e responde ao hate jogando água, pede pra alguém do backstage dele trazer uma mangueira com água e joga nessa galera que tá vaiando. Enfim, ele tropeça, mas ele levanta e continua. E é muito interessante ver ele lidando com tudo isso. Olha só, eu não conheço esse filme, mas já vou deixar anotado aqui pra eu assistir depois.
E eu tenho mais uma indicação de série. Acho que hoje eu só vou indicar séries por aqui. Mas eu lembrei de Girls, que é uma série da HBO, criada pela Lena Dunham, que ela escreveu e protagonizou essa série. E é uma série que já está finalizada, mas que fala sobre 4 amigas que acabaram de se formar e aí estão descobrindo o que vão fazer da vida, estão procurando trabalho, estão tentando viver relacionamentos e elas têm vários conflitos aí para resolver, né, para amadurecer. E foi uma série que eu assisti quando eu estava nesse momento, eu acho, de recém-formada e também não sabia o que ia fazer. Então, me identificava com elas em alguns aspectos. É claro que elas são em outra realidade, estão em Nova York, assim, a vida é bem diferente. Bem diferente, mas a gente se identifica, né? Eu acho que isso que uma série ou um filme acaba pegando a gente. Às vezes é um filme que a maioria das pessoas não gosta, mas se você assistiu no momento que ele significava pra você em alguma coisa, é aí que ele fica marcado pra gente, né? É isso. E assim, chega um momento da série que você acaba se irritando, porque você fala, mas elas não vão amadurecer nunca. Mas é assim, né? A gente vai aos poucos, vai aprendendo. E aí tem uma coisa que eu achava engraçada dessa série, é que a personagem da Lena Dunham, que era a Hannah, ela era uma escritora, e aí acontece uma situação que ela consegue um contrato para publicar o livro, e aí dá tudo errado e ela perde os direitos sobre a obra dela. E aí ela fala que ela tudo que ela viveu ela colocou naquele livro, que ela só ia conseguir escrever outro livro dali não sei quantos anos, porque ela ia ter que viver outras experiências de novo. E eu gostava muito de escrever, faz bastante tempo que eu não escrevo, mas eu pensava que se eu fosse publicar um livro, eu só ia ter um livro para publicar também, porque tem tudo que eu vivi até agora. Então, se acontecesse isso, eu ia estar na mesma situação, eu ia ter que viver mais 30 anos para conseguir escrever outra. É uma série de comédia, é uma série que era pra ser engraçada, é uma série de comédia, mas acaba tendo muitos momentos de drama também. Mas é bem legal de assistir, eu no geral gosto muito das séries da HBO, então... Sim, a HBO sempre manda bem, né? Sim. Aproveitando que você falou de livro, eu também trouxe uma indicação, um paralelo com um livro. E exatamente quando eu li esse livro, eu lembro que eu era bem moleque, eu cheguei pra minha mãe e fiquei, mãe, olha, esse livro é muito bom, como o cara consegue ver isso, escrever assim, porque parecia que eu estava assistindo um filme. Acho que foi um dos primeiros livros que me impactou dessa forma, de estar vendo e querendo escrever também. Então teve um momento na vida que eu queria escrever. Bom, aí continuando o livro, então, já que eu comecei a falar dele, o livro se chama Bento, é um livro de vampiro do escritor André Bianco. Esse livro conta a história de vampiros. Teve uma noite chamada Noite Maldita, e nessa noite algumas pessoas não acordaram, algumas acordaram como vampiros, né, vampiros, e outras acordaram como pessoas normais, mas ficaram várias adormecidas, não estavam mortas, estavam apenas adormecidas. E do nada elas resolviam acordar. E alguma dessas pessoas que acordavam com um certo poder. A mesma força de um vampiro, o mesmo reflexo de um vampiro, tudo igual um vampiro, só que ela não tinha sede de sangue. E essas pessoas eram chamadas de Bento, porque elas enfrentavam os vampiros. E tem um momento muito impactante pra mim, que é bem no começo, quando ele desperta. E quando ele desperta e como que o autor descreve ele sentir... Talvez eu esteja não falando exatamente como foi, porque faz muito tempo que eu li, mas talvez é como ficou pra mim, que ele descreve até o ar, como que o cara sente o ar entrando pela narina, como que ele sente a visão, como que ele tá realmente nascendo de novo, sabe, no livro. E era esse paralelo que eu pensei pra gente estar aqui criando um podcast. A gente travar, a gente tem dificuldades, mas estamos lidando, estamos seguindo. Além do livro do André Bianco, Bento, que ele descreve uma situação que o cara está começando, que ele volta à vida, basicamente, está nascendo de novo.
tem N outras situações de que a gente começa um projeto novo, que a gente começa um trabalho novo, começa uma faculdade nova, e são sensações que a gente às vezes não esquece. Assim como a gente também está começando esse novo podcast, né, Mel? E assim como a gente está nervoso, a gente vai se acalmar, talvez um segundo episódio seja melhor, e faz parte do processo. É isso aí. Eu lembro da primeira vez que eu fui trabalhar no escritório, e eu entrei como motoboy. E aí eu tinha 19 anos, nunca tinha ido pra São Paulo. O cara me perguntou, você já foi pra São Paulo? Eu falei, já. E foi a primeira vez que eu tive uma dor de barriga, quando ele mandou pra ir pra São Paulo pela primeira vez. E eu peguei a moto e fui pra São Paulo, passando muito nervoso, mas fui. E eu acho que São Paulo é mais aterrorizante visto de longe. Quando a gente tá lá, é só mais uma pessoa, só mais uma esquina, só mais uma rua, só mais um monte de carro. Mas ele não é tão aterrorizante vendo de perto. Sim, eu não dirijo nem carro nem moto, mas quando eu fui para São Paulo e andei de metrô pela primeira vez, foi acho que essa sensação de descobrir um mundo novo, mas depois você se acostuma e vai. Tem outras situações que a gente vai passar por esse começo de uma nova carreira, de um novo emprego, que sempre é constrangedor, sempre é nervosismo, sempre é... Mas a gente encara. Você lembra de alguma situação que você estava fazendo, que você ainda não conhecia, e que você teve essa ansiedade de estar começando? Olha, Beto, eu tô me metendo a fazer podcast agora, mas eu já fiz aula de teatro, e eu acho que foi essa mesma situação. Fazer uma coisa que eu não tava me sentindo totalmente segura pra fazer, que é um pouco diferente do que as pessoas esperam de mim. Então, fazer a primeira apresentação em público é uma coisa que realmente dá uma emoção, mas dá um medo também. E você fez essa apresentação em público? Fiz. Algumas vezes. Foi difícil? Foi difícil, aí eu desisti da minha carreira de atriz. Nossa, eu imagino. Eu lembro que o meu primeiro trabalho que eu apresentei na faculdade, eu fiquei muito nervoso, muito nervoso. Eu tinha pensado em tanta coisa a dizer e na hora eu não consegui falar em nada. Mas eu acho que tudo é questão de ensaio, porque os professores nos forçavam a ensaiar. Então a gente tinha aulas que eles deixavam a sala livre para a gente e o grupo ensaiar. E aí eu tive um amigo na faculdade que ele era essa pessoa que ele queria fazer muito bem feito. Então ele puxava os ensaios. E aí sempre que eu ia apresentar um trabalho, eu já tinha apresentado 3, 4 vezes para eles. E ele já tinha feito várias perguntas, então eu conseguia me sentir bem seguro. E eu acho que isso é uma coisa que eu trago um pouco no dia a dia. Eu lembro quando fui fazer um primeiro ensaio de foto, eu fiquei muito, muito nervoso. Eu esqueci as poses que eu queria fazer, né, que eu queria fotografar. Mas passou meia hora que eu estava fazendo o ensaio com a pessoa também estava nervosa, daqui a pouco a gente foi soltando e aconteceu, e deu certo. Eu acho que isso faz parte, acontece. Pra gente fechar, eu queria citar mais alguns exemplos cinematográficos que eu acho que não vale uma discussão mais aprofundada do filme, porque são filmes que todo mundo já conhece. Achei legal a gente trazer alguns exemplos que não são mainstream, são menos conhecidos. E porque seria muito fácil a gente falar de Harry chegando em Hogwarts, a primeira vez que ele vê a escola, a primeira vez que ele usa uma magia, que mesmo que é sem querer. Então, isso também é bem impactante. Eu sou fã de Harry Potter, da saga toda, dos livros. Também tem outros exemplos como o Sam, quando ele sai do condado e está começando a jornada dele para destruir o anel. E ele é um hobbit, né? E hobbits eles nunca saem do condado. É muito interessante, mas também é um filme que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe como é, mas só uma pequena menção honrosa. Sim. Bom, é isso, né? Acho que quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, a gente fica muito nervoso, a gente se perde. Eu tô aqui já pensando em um monte de coisa que eu poderia ter falado no começo do episódio sobre as séries, os filmes que a gente conversou e que na hora eu não consegui falar. Mas espero que vocês tenham aproveitado aí alguma coisa dessas indicações, que tenha valido a pena para quem escutou até aqui. Espero que vocês assistam e comentem nos nossos posts o que vocês acharam do episódio
e que vocês comentem também o que vocês acharam de alguma série que se vocês porventura for assistir. Tem livro, tem série, tem filme. A gente vamos ter posts mais específicos no nosso Instagram e vamos colocar esses livros, esses filmes indicando para todo mundo poder ver e comentar e ajudar a gente, falando o que acha e assim por diante. Então é isso, Mel. Acho que temos alguns exemplos para nos motivar nessa nossa nova caminhada, né, na cultura pop, com filme, série e livro, né? E a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio. Quero agradecer quem ouviu, quem tá com a gente até o final do programa, ao final desse primeiro episódio. E espero que você esteja com a gente no próximo. Por favor, comente no post do episódio, comente no nosso Instagram. O Instagram do podcast é 4H48podcast, de 4 horas e 48 podcast. O meu @ é betoandrade.ph. Pode me seguir, mandar mensagem e a gente vai conversando. Isso aí, só relembrando, então, meu Instagram é melissa.vassali. E mais uma vez, obrigada e até mais.